Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu quero refletir junto com você, dividir uma reflexão e começar te fazendo uma pergunta. Você acha que na Bíblia a gente encontra alguma instrução sobre como que deve ser o marido e como que deve ser a esposa? Será que existe forma certa de fazer? Será que existe como uma receita de bolo, algo que a gente possa fazer, que possa garantir um pouquinho mais de alegria na casa, uma qualidade de vida melhor, né, nas nossas vidas, uma qualidade no relacionamento melhor? Será que existe? Pois é, eu estava folheando a minha Bíblia e eu encontrei uma palavra muito interessante sobre esse assunto em Efésios. E o subtítulo é Deveres Conjugais. Será que a gente precisa se preocupar em deveres conjugais? Será que uma relação amorosa, ela simplesmente assim acontece, né? As pessoas se apaixonam e a gente vai vivendo aí conforme, né, o vento leva e a gente vai talvez a gente vai exigindo, né, para a pessoa, talvez, satisfazer as nossas necessidades emocionais e se frustrando, né, porque talvez a gente criou altas expectativas em relação à pessoa, quando a gente estava apaixonado a gente só viu o lado bom. Será que é isso? Ou será que existe sim os deveres, assim como no trânsito, né? Em tudo na nossa vida existe, né, os deveres, as regras. Será que num casamento a gente deve pensar dessa forma, assim, né? Tão metódica, talvez, né? De deveres. Algo parece que soa tão pesado na nossa vida, né? Puxa, deveres, não é simplesmente amar, se apaixonar e ir vivendo, cada um fazendo o que quer. Então vamos lá. Se você tem a sua Bíblia, te convido a pegar a sua Bíblia, ou então procurar depois no Google para você refletir, fazer uma reflexão pessoal. E eu vou ler para nós, tá? Em Efésios, no capítulo 5, no versículo, a partir do versículo 22. Diz assim: Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Puxa, que difícil essa palavra, hein? Na nossa época, em que as mulheres querem uma liberdade, né? E que essa palavra parece que soa assim tão machista, talvez, né? De sujeição, a gente se sujeitar aos maridos, mas vamos pensar de forma prática algo que talvez possa causar problemas no relacionamento. É um perfil assim de esposa, talvez mandona, talvez crítica, ou talvez aquela mulher assim que tão mandona assim que vai tomando a iniciativa de tudo, né? Tentando e até de maneira inconsciente, menosprezando o marido, a figura daquele marido. Então, se a gente pensar às vezes nesse tipo de comportamento, a gente vê que a Bíblia até tem razão nisso, né? Da mulher ter uma postura de se sujeitar como um respeito, né? Não respeito da figura do homem. Hoje em dia, na nossa sociedade, a gente não quer mais ver o homem como aquela figura viril, né? Forte, como o líder da casa. Essa nossa mentalidade feminista, né, que está imperando aqui na nossa sociedade, rebaixou um pouco essa figura do homem, né? Tanto é que os homens têm se transformados assim em figuras passivas, né? Figuras frágeis, muitas vezes. E a mulher sim é que está empoderada. E será que numa relação, no dia a dia, isso funciona? É só a gente parar para pensar um pouco. E talvez assim até pensar nos exemplos que a gente tem ao redor na vida da gente, as pessoas que nos cercam, se realmente esse tipo de perfil ele funciona no casamento. Porque nós fomos criados por Deus com cada um com seu papel para desempenhar na casa, né? No casamento, nas relações. E se existe um desvio nisso,
a coisa não funciona na sua totalidade, porque a mulher ela tem a necessidade sim emocional de ser protegida, né, de ser acolhida. Isso é algo da mulher. E o homem tem a necessidade, né, de ser respeitado, de ser o cabeça da casa. E isso é algo perigoso para eu estar falando aqui no YouTube em pleno 2023, né? Porque soa um tanto machista, mas eu não posso desprezar o que está falando a palavra de Deus. E eu tenho a convicção, pessoal, de que é a forma que funciona, né? Não é a forma que menospreza a mulher, muito pelo contrário. Não menospreza a mulher, mas é um incentivo da mulher a viver a sua natureza na sua essência, né? Na forma como ela foi criada. Então vamos continuar. Quais são os deveres do marido agora? Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, olha só, essa palavra também é forte para os maridos, né? Amar. E aqui eu quero dar uma palavra para os maridos. Olha que forte. Tá comparando o amor que o marido tem que ter pela mulher, pela sua esposa, pelo amor que Cristo teve pela igreja, né? Por todos nós. Jesus se entregou por nós em amor. E aqui eu quero dar essa palavra para os maridos. Você tem se entregado em amor à sua esposa? Eu creio que na nossa sociedade isso tá tão em falta, né? Esse cuidado do homem, esse amor, esse olhar amoroso do homem, porque às vezes, se o homem ele não tem essa atitude passiva, muitas vezes ele tem essa atitude machista, e não é o que a Bíblia orienta, né? Porque o machismo, ele não é uma atitude amorosa. Então, isso é algo para a gente pensar, né? Os deveres que tanto a mulher como o marido têm no casamento. E se a gente procurar viver dessa forma, se a gente se esforçar para isso, a gente pode fazer um teste para ver se realmente isso funciona. Porque, em resumo, tá falando assim, ó, mulheres, respeitem o seu marido. Não tentem ser mais do que o marido. Não tentem ser dominantes, né? Não tentem ser empoderadas demais na sua relação, né? Uma coisa é a gente ter plena convicção da nossa identidade, ser empoderadas no sentido assim de quem a gente é, nas nossas decisões, de sermos mulheres decididas na nossa vida. Mas outra coisa muito diferente é a gente, com a nossa atitude, a gente rebaixar e humilhar o nosso companheiro, a gente desrespeitar. E o homem precisa muito do respeito da sua esposa. E, por outro lado, o marido. Qual é o papel do marido? O marido é amar. E como isso tem faltado na nossa sociedade, o amor, né? O amor desse marido. Olha como comparou a Jesus, né? Jesus se entregando pela igreja. E esse marido, ele tem se entregado para sua esposa, porque às vezes o marido, ele se o casal tem filhos, o marido pode de repente ser um bom pai, né? Se motivar assim a trabalhar mais ou a cuidar da sua família pensando nos filhos. Mas olha só, os filhos saem de casa, no final vai ficar, né? Se vocês ficarem juntos até os filhos saírem de casa, vai ficar você e seu marido, você e sua esposa, e você tem tratado essa pessoa que está ao seu lado com respeito, seu marido com respeito, você tem tratado essa pessoa que está ao seu lado. Quando os filhos forem embora de casa, a sua esposa, com amor, porque é isso que as mulheres precisam, isso que as mulheres anseiam, até mesmo as mulheres que lutam por independência, por empoderamento, né, que tem essa mentalidade feminista, no fundo, todas as mulheres necessitam de amor, todas as
mulheres necessitam se sentir amadas, se sentirem acolhidas. Então, o que a Bíblia está falando é no mais profundo das necessidades, das nossas necessidades, né? Emocionais como marido e como esposa. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo, esse texto, para você refletir, para você tirar o seu preconceito da cabeça, né? De dizer, poxa, a Bíblia é machista. Não, a Bíblia fala das necessidades mais profundas, né? Do homem e da mulher, enquanto relação conjugal. E orienta e dá uma instrução, né? Dá um dever, né? E a gente tem que ser intencional em praticar esses deveres, não é pensar assim, eu tô inspirado, eu tô me sentindo apaixonado, essa pessoa merece que eu trate ela assim, não. É a gente ser intencional e decidir agir dessa forma para mais adiante colher os frutos, né? E ter paciência, porque às vezes demora a colher esses frutos, né? Mas tente, eu vou te passar um desafio, tente tratar a sua esposa com amor para ver se as coisas modificam. Tente tratar o seu marido com respeito para ver se as coisas elas modificam. Então eu deixo essa pulguinha atrás da orelha de você, né, da sua vida, na sua vida, essa dúvida, essa pergunta, esse questionamento, para você fazer o teste. E também vou deixar na descrição para você ler, para você pensar sobre esse assunto, para você se abrir para essa ideia, porque a gente, no final das contas, a gente quer ser feliz. A gente quer ser feliz no nosso casamento, nas nossas relações, a gente quer ter uma vida plena, e é isso que Deus nos convida, e é isso que a Bíblia também dá passos, né, orientações, instruções para a gente ter uma vida plena nesse mundo. Então, se você gostou desse conteúdo, te convido a curtir, te convido a compartilhar com mais pessoas esse conteúdo. Também te convido a se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Então, abraço e até o próximo vídeo.